Você acredita que o Bitcoin pode chegar a 11 mil dólares e posteriormente chegar a 300 mil dólares? É isso que eu quero destacar aqui com vocês nesse vídeo, né, pessoal? E mostrando alguns detalhes que a gente pode se atentar. Porque é o que eu gosto sempre de falar. Aqui a gente vem crescendo junto, eu venho ajudando vocês, né, exatamente mostrando os pontos que a gente deve sim se atentar. E hoje, né, como a gente começa, vamos começar por aqui, pessoal. Como vocês sabem, né, a gente tá num percurso de concluir o período da bandeira de baixa, né, que é o que a gente vem sempre ressaltando aqui com vocês. Mas por quê? Como a gente já fez isso aqui, né, pessoal? Quem já lembra, vou fazer até diferente aqui. Quem já lembra, a gente já fez isso aqui, né? Ou seja, a gente puxou, né, a nossa bandeirinha de baixa, fez a nossa extensão, né, para a gente saber basicamente aonde iria dar, que exatamente iria dar na região ali, né, deixa eu só subir mais um pouquinho aqui, que exatamente dá nas regiões dos 10, 11, 12 dólares, 12 mil dólares, que a gente já tinha falado e já vim falando aqui várias vezes com vocês, perfeito? Vamos só recapitular algumas coisas aqui. Pessoal, vocês conseguem ver, né, que a gente tinha a nossa bandeira de baixa, aqui, ou seja, isso aqui é a nossa bandeirinha de baixa, tá vendo? Mastro, bandeira e depois ele rompe, perfeito? Isso é a nossa bandeirinha de baixa. O que eu quero ressaltar aqui com vocês, pessoal? O que acontece atualmente? Acontece nada menos que o quê? Temos, né, essa região aqui que foi a região que a gente criou, querendo ou não, uma resistência. E o que acontece nessa região, pessoal? Muitas pessoas que eu posso estar dizendo aqui com vocês, elas estão presas aqui nessa região aqui, ó, nessas regiões. Ou seja, essas pessoas estão querendo sair ou no 0 a 0 ou um pouquinho no lucro. E quem não tem paciência está saindo, né, no prejuízo. O que eu quero ressaltar com vocês? Essas pessoas aqui que estão, né, nessa resistência, ou seja, fazendo com que o preço não passe, elas fazem com que o preço tenha maior dificuldade. Logo vai criar uma resistência. E vocês têm que lembrar uma coisa, que cada vez mais por aqui, conforme vai subindo, as pessoas estão mais presas. Isso vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Logo vocês subentendem, né, que passar por essas regiões aqui que eu estou falando para vocês vai ser uma maior dificuldade. Por quê? Temos que lembrar que a situação do mundo, ou seja, a situação do mundo atual é totalmente negativa, totalmente de mal a pior. Então não podemos agir com o pensamento de que foi exatamente aqui, ó, igual isso aqui. Ah, não, veio aqui, né, bateu aqui, depois já foi subir. Não, a situação é totalmente diferente. Nessa região aqui a gente não tinha corona, a gente não tinha a questão do fechamento, das taxas, né? A gente não tinha toda essa situação, né? Se vocês não sabem, lá na China, né, paralisou, né? Então muitos navios pararam. Então imagina o tanto de trilhões de dólares ali que ficaram presos, ou seja, que saíram do mercado. Então a gente tem que contar com todas essas análises, todos esses detalhes, né, para fazer a diferença. Agora bora continuando aqui, pessoal, rapidão. O que eu quero ressaltar com vocês? A gente parece que não é que a gente não quer perceber, mas assim, as coisas básicas parece que a gente vai esquecendo, né? Eu acho que vocês já sabem, né, que vocês conhecem a teoria de Elliott. O que a teoria de Elliott diz? Ele diz que tem as ondas, né, que a última onda é a onda de exaustão. Então bora aqui fazer comigo rapidão, deixa eu só pegar aqui, bora fazer comigo rapidão uma questão aqui, só para a gente analisar e a gente ver realmente que isso tem sim como é que eu posso falar? Tem sim um grau na prática, eu até enganchei, mas assim, tem na prática isso. E vocês já sabem como é que é a teoria de Elliott. Vamos lá rapidão. O que é a teoria? Quantas ondas a gente tem aqui, né? Vamos rapidão fazer. Temos a onda 1, certo? Temos, deixa eu só fazer aqui de novo. Temos a onda 1, como vocês estão vendo aqui, onda 1, certo? Aí temos a onda 2, vou fazer até de verde aqui, onda 2. Depois da onda 2, temos a onda 3, como vocês estão vendo aqui, onda 3.
Depois da onda 3, o que nós temos? Opa, deixa eu só arrumar aqui. Temos nada menos que a onda 4, certo? Ou seja, temos a onda 4 de verdinho aqui. Perfeito. Teoria de Elliott certinha na prática. Se você não sabe, procura no Google teoria de Elliott que vocês vão estar sabendo muito mais, ok? Ok, já foi 1, 2, 3, 4 ondas de teoria de Elliott. Ou seja, vamos continuar aqui? Vamos para a próxima, quinta onda. E quando a gente chega na quinta onda, a gente consegue perceber alguns detalhes que fazem a diferença. Mas que detalhes são esses? Pessoal, de acordo com a teoria de Elliott, as últimas ondas possuem exaustão. Ou seja, olha só para vocês verem, velas de exaustão. Mostrando que realmente a gente sim tem o final, né? Ou seja, daquele movimento ou a questão da tendência, né? Ou seja, tanto que criou uma resistência exatamente nessa região. E é engraçado porque isso aqui conflui, querendo ou não, porque a gente tem, né? Eu posso estar falando aqui com vocês, a gente tem nada menos que o quê? Vamos só analisar aqui. Nós temos olha aqui para vocês verem que lindo. Tá subindo aqui, ó, eu vou fazer de outra cor aqui para vocês verem. Olha aqui para vocês, vou fazer de branco. Olha aqui para vocês verem, tá subindo, certo? Tá subindo, mas aqui nós temos, ou seja, isso aqui caindo. O que significa isso, pessoal? Isso se chama uma divergência bearish, ou seja, uma divergência para entrar que está dizendo que está quase entrando numa tendência de baixa. E realmente isso foi uma confirmação que a gente não percebeu. Mas muitas pessoas vão falar, não, mas já passou e tudo mais. Sim, já passou. O problema é que a gente não quer ver no momento. Essas coisas básicas que se aprende dentro de uma análise gráfica, a gente vai deixando e a gente nem percebe. Entendeu? Sim, passou. Infelizmente eu não percebi, né? Perdi dinheiro também nessa parte. Mas os erros fazem exatamente a gente ter os maiores ensinamentos. Então, isso aqui, querendo ou não, confluiu com essa região aqui e essa região aqui, ou seja, uma divergência. Então, perfeito. Então, por isso que os grandes já se prepararam para vender e tudo mais. Não é porque os grandes já sabiam que, tá começando a cair e que vai ser o final. Não, porque eles usaram a teoria de Elliott. Só que o que é o problema? De acordo com a teoria de Elliott, a gente não tem como saber qual que é o final, qual que é o início, né? É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Se a gente for traçar aqui, agora eu vou fazer aqui de outra cor. Se a gente for traçar exatamente aqui, essa região aqui, ó, essa região aqui que a gente tem, o que a gente tem? Pessoal, temos a onda A, opa, deixa eu fazer diferente aqui. Temos a nossa onda A, né? Isso aqui vocês já sabem. Onda B e onda C. O que está acontecendo a mesma coisa aqui? Acontecendo a mesma coisa que o quê? A gente não sabe até onde vai a onda C, né? Ou seja, a onda C pode ser exatamente aonde ela está aqui, né? Como também pode ir mais para baixo, ou pode ser exatamente aqui, ó. Não sabemos. Ou seja, temos que trabalhar com as probabilidades. Mas de acordo com as teorias, vocês estão vendo que as coisas estão se batendo, né? Então, o que eu posso deixar de explicado para vocês, né? Ou seja, podemos ser que o final da onda seja aqui, não sabemos, né? Por que eu acredito que não seja aqui? Pessoal, o cenário totalmente econômico é totalmente diferente. Juros, né? Ou seja, impressão, juros altíssimos, inflação no topo histórico, né? Praticamente dos últimos 10 anos, né? Como eu falei para vocês, a questão dos navios lá na China totalmente parados, estão trilhões, então o mercado, querendo ou não, acaba sendo influenciado por isso, né? Guerras, então são 1001 coisas que fazem eu entender que realmente isso aqui não seja o fundo e o final da onda C. O que eu acredito, pessoal? Eu acredito nada menos que o que? Vocês lembram que a gente fez a nossa bandeirinha daria mais ou menos nessas regiões aqui? Olha só para vocês verem confluindo. Então o que? Eu tive a primeira confluência da bandeira, que seria nessas regiões aqui que a gente fez, nessas regiões aqui entre 10, 11, 12, né, entre essas regiões, e também agora, de acordo com a teoria de Elliott, na onda C eu também tive essa questão dessa confirmação. Ou seja, duas confirmações que me dizem que provavelmente a região que espera o mercado entre 10, 11, 12 K que a gente pode estar esperando. Perfeito? Então, vocês já viram basicamente isso.
Eu vou limpar aqui, vou mostrar outra coisa aqui para vocês antes da gente continuar. Pessoal, de acordo aqui com o mercado e tudo mais, né? Ou seja, eu peguei essa imagem aqui de um grupo. O que acontece? Pessoal, temos, né, que a primeira queda, digamos assim, do mercado, ela foi 79%. Né? Depois teve uma alta. Depois essa segunda queda foi 77%. Né? Ou seja, estamos tendo uma média de 70% aí de queda. Depois tivemos uma terceira queda que foi 81%, então uma média de 75% teremos. Então o que está acontecendo? Estamos entrando provavelmente nessa temporada aqui, certo? A gente sabe. Só que o que acontece? A gente não sabe qual que vai ser a região, mas a gente já sabe sim que é a temporada da gente se preparar. Então por isso, pessoal, que os grandes eles estão se preparando. Mas não quer dizer que porque os grandes estão se preparando, que o mercado já vai subir quando eles comprarem. Não, vocês podem ver que tem grandes comprando, caindo, e mesmo assim eles comprando, né? Então, claro que a gente pode ver que, de acordo com o planejamento, como a gente fez por aqui, aí sim a gente vê que as coisas estão em andamento, ou seja, provavelmente essa primeira, segunda, terceira e agora a quarta está em andamento, perfeito? Então isso que eu quero mostrar para vocês. Como vocês viram, tivemos uma média de 75%, né, de queda ao longo dessas quedas. E o que eu quero ressaltar aqui com vocês? Pessoal, ao longo daqui, eu posso pegar daqui até aqui mais ou menos, tivemos uma média de 62,59% de queda. Então ainda não tivemos os 70%. E se a gente for agora eu vou puxar aqui para vocês verem. E se a gente for puxar agora daqui do nosso topinho até aquela região que a gente destacou, que seria praticamente a nossa região de queda, que a gente já tinha feito a análise anterior, dá uma média de 82%. Ou seja, mais uma vez está confirmando que por essa análise que a gente acabou, ou seja, a gente fez duas análises antes, depois fomos para essa terceira análise dessa probabilidade, claro que são probabilidades, né? E o que acontece? A gente pode sim subentender que essa região aqui seria a região do final da queda. Então, do final da queda. Então, olha só para vocês verem que tivemos 3 confluências que nos disseram que realmente, provavelmente, a região vai ser exatamente essa região aqui do final da queda, né? Pessoal, só lembrando que a cada vídeo a gente tenta passar aprendizados para vocês e tudo mais, né? Eu tento tirar meu tempo aqui com vocês, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então deixa o like aí de vocês, porque cada conteúdo que dá para fazer, dá trabalho de fazer, e eu tento fazer com maior carinho e maior atenção aqui com vocês. E cada dia estamos crescendo mais, mostrando que realmente o meu trabalho está sendo totalmente eficiente aqui com vocês, perfeito? Então, pessoal, só lembrando, isso não é dica de investimento, isso é minha opinião, minha análise que eu faço e libero para vocês. Aí vocês vão definir e vão sim saber se realmente vale a pena ou não seguir o que eu tô falando. É simples, ok? Então, bora lá, pessoal. Então, vocês viram que já a terceira coisa que conflui, então a gente pode ter uma segurança maior que o quê? Que essa região aqui não seria a região de compra. Né? Então por isso que a gente não está vendo grandes compras aqui nessa região. Só que tem uma coisa, pessoal, que me ressalta que o quê? Que estamos, né, na região de sobrevendido. O que significa de sobrevendido do RSI? O RSI é nada menos que o nível de força, é o índice de força relativa que mede a força do mercado. Isso que quando ele está aqui nessa base aqui, significa que ele está totalmente sobrevendido. O que significa sobrevendido? Que ele está estagnado de vendas e tudo mais. Mas não significa que já é o final, né? Já não é o final. Por quê? Eu posso pegar esses exemplos aqui, ó. Ele aqui começou a ficar sobrevendido, mas olha o tanto que ele ficou aqui sobrevendido aqui, que foi essa região todinha aqui. Né? Uma outra região aqui, ó, ele entrou em sobrevenda, como vocês conseguem ver aqui, mas ele ficou um pouquinho, entendeu? Então a gente não sabe o período, ó, sobrevenda aqui, mas ele ficou um pouquinho e ainda caiu mais um pouquinho. Então isso aqui é um alerta para a gente estar preparando de novo que o mercado a qualquer momento pode subir, mas não está perto de subir ainda, né? A qualquer momento. Então a gente tem que sim ver todas essas análises que fazem a diferença, né? E galera, continuando aqui, não vamos deixar o vídeo muito longo, né? Mas eu acho que esses pequenos detalhes vão fazer a diferença, querendo ou não, né?
Não vou fazer a análise detalhada do Bitcoin atualmente agora, ou seja, no tempo os gráficos menores, porque então o vídeo vai ficar muito longo, eu vou fazer em outro vídeo. E o que eu quero ressaltar aqui com vocês, pessoal? Temos nosso Fear and Greed, ou seja, o índice de medo do mercado, né? E a gente, medo e ganância, e a gente consegue perceber que as pessoas estão totalmente com medo, ou seja, o investimento é totalmente com medo. Então, isso mostra que realmente é o momento de compra. Mas eu acredito que as pessoas estão esperando valores menores para estarem se posicionando, né? Então, o quê? Quando o mercado ele tiver aqui, anote isso aqui, quando o mercado tiver no medo e ganância aqui no topo dele, ou seja, no máximo dele, é igualzinho um reloginho do carro, né, da velocidade do carro. Então o que acontece? Você já sai de todas as suas operações, porque o mercado ele vai cair isso aqui tudo para voltar para cá, porque é aqui onde os grandes se posicionam. Ou seja, já você se preparando para os próximos ciclos. Perfeito? E aqui, né, eu quero rapidão mostrar aqui para vocês, né, saiu essa notícia aqui no dia 3 de junho, mas eu quero realmente ressaltar só uma coisa aqui, rapidão para finalizar aqui com vocês. Ele fala aqui, ó, Bitcoin pode chegar a 300 mil dólares no próximo halving, diz diretor da Fidelity. Né? Aí ele fala isso aqui, explica aqui, né, que o ativo ele torna cada vez mais escasso e tudo que a gente sabe, que é o halving, diminuiu a recompensa ali pela metade e tudo mais, e etc. Só que o que acontece, pessoal? É engraçado porque eu peguei essa notícia aqui, do dia 3 de junho de 2022, ou seja, um dia atrás mais ou menos, e aí o que eu quero ressaltar? Eu quero ressaltar aqui também, eu achei essa outra notícia aqui da Forbes, né, ou seja, que saiu aqui lá atrás, Bitcoin pode ultrapassar 300 mil dólares até 2026, aponta Bitcoin Trade. Ou seja, de quanto que foi isso? De 12 meses atrás. O que eu quero ressaltar com vocês? Vocês já podem ter, né, como alvos, após a compra de vocês e tudo mais, essas regiões aqui de 300 mil dólares. Ou seja, a gente pode bater lá nos 11, 10, 12 mil dólares, como a gente fez a nossa análise aqui, né? E aí o que a gente pode ressaltar como alvo? 300 mil dólares. E, ou seja, quando esse ativo estiver chegando lá perto dos 300 mil, 280, você já se prepara para você fechar as suas operações. Porque vai haver essa queda novamente, ou seja, agora vai ser muito mais bruta, porque muito mais dinheiro vai estar entrando, só que tem um ponto positivo. Antes da gente finalizar, só que tem um ponto positivo, que é o quê? Pessoal, a gente vai estar fazendo nada menos que a nossa correção, ou seja, deixa eu só fazer aqui, só para finalizar, pessoal, a gente vai estar fazendo a nossa correção praticamente de todo o mercado, ou seja, praticamente 50% do mercado que deveria ter acontecido. Então o que? A gente já vai ter a nossa correção de todo esse movimento que teve alta, ou seja, ganhando espaço para o mercado sim for muito mais alto do que vocês imaginam. Então, claro que ele é uma análise que a gente pode ter, mas não uma confirmação, né? Mas são coisas que entram na cabeça da gente para a gente estar se preparando e se posicionando, né? Então, aí, ou seja, depois vai ter uma correção que provavelmente pode voltar até essas regiões aqui de 60 mil dólares e tudo mais, para nunca mais voltar para cá. Por que nunca mais voltar para cá? Porque a correção desse movimento aqui já aconteceu, que vai provavelmente finalizar exatamente aqui nessas regiões aqui, que eu venho ressaltando aqui com vocês. Por isso que eu falo, se você é novo, não perde nenhum vídeo, porque, cara, cada vídeo eu tento passar meus conhecimentos para vocês entenderem, né? Ou seja, eu tento passar a verdade aqui como vocês mesmo entendem. E uma coisa, eu não vou passar isso aqui para vocês, explicar isso aqui para vocês, passo a passo, porque pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido cada detalhe aí, porque eu tentei passar de uma forma muito explicativa para vocês entenderem e, claro, para vocês se prepararem, para vocês estarem se posicionando nas melhores regiões e sim, vocês estarem ganhando dinheiro. Perfeito? Então, galerinha, eu vou indo nessa. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.